Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos. Saudações a todos que acompanham o nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui para mais uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos ver o que nos cai. 17, item 10. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creais toda a vida que, em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não! Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caráteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador, que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, num impulso d'alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em comunhão constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e se cobrir de cinzas. Não, não ainda uma vez. Sede felizes segundo as necessidades da humanidade. Mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo ou fazer velar a face daqueles que vos amam
e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Então, irmãos, lemos aqui a mensagem do homem no mundo, né, do capítulo Sede Perfeitos. Então, o que nós podemos depreender dessa passagem do Evangelho? Muitas coisas, muitas lições, muitas das quais nós já lemos, ouvimos por diversas vezes, mas que nos são importantes, como todo o Evangelho do Cristo, que sejam renovadas dentro dos nossos corações, para que a gente possa realmente entender o sentido daquela lição. Então, o homem no mundo. A palavra que vem em primeiro lugar, que me salta aos olhos, é a caridade. A caridade para com o próximo, mas para conosco também, para conosco mesmos. Porque todos os sentimentos, todas as virtudes que nós possamos estender ao nosso irmão, elas devem brotar do nosso coração. Devem ser genuínas, legítimas. Assim como o Pai e o Cristo foram. Sentimentos puros, valores morais, cristãos, que são renovados em cada linha desse Evangelho. Então, conforme a passagem aqui que nos caiu hoje do homem no mundo, nós aqui estamos encarnados neste momento, irmãos, nesta atual existência. E como tal, nós estamos trilhando também em paralelo o caminho da nossa evolução espiritual. Mas em tentando melhorar moral, espiritual e até socialmente, nós não podemos deixar de lado a nossa trajetória aqui, neste terra-terra, como espíritos encarnados. Então, a grande lição, o grande desafio é conseguirmos caminhar em busca da nossa melhora íntima, do burilamento dos nossos sentimentos, em busca realmente da aplicação do Evangelho dentro dos nossos corações, mas que esses caminhos consigam andar juntos. É difícil, sabemos que não é uma tarefa fácil, mas aí está o nosso desafio, aí está a nossa missão aqui na Terra. Sabermos que não estamos aqui por acaso, que tudo foi planejado, houve uma programação na pátria espiritual para que aqui estivéssemos. Então, que tomemos consciência desse momento, da importância desta passagem, que é um momento fugidio, né, irmãos, como a gente sabe, comparado à eternidade. Então, que possamos aproveitar da melhor maneira possível esta experiência terrena para caminharmos sim na nossa evolução aqui como pessoas, espíritos encarnados, estudando, praticando a caridade, os princípios, as virtudes que o Cristo nos ensinou e nos ensina até hoje, mas ao mesmo tempo, irmãos, procurando também burilar o nosso espírito com sentimentos nobres que nos deem a condição de sermos chamados filhos do Pai Maior, de irmãos do nosso Cristo, nosso Mestre Jesus. Nós temos todas as ferramentas, todas as oportunidades, então tentarmos achar o equilíbrio, né, irmãos? Não vivermos só os gozos do mundo, o brilho que nos dá, os atrativos que a vida terrena frequentemente, diariamente está nos instigando, mas também termos a convicção que temos que dar atenção à nossa evolução espiritual.
ao nosso espírito, estudando, procurando burilar os nossos sentimentos, a educação dos nossos sentimentos, irmãos. Então, se conseguimos ao menos um pouquinho ter essa trajetória nesta encarnação, procurando equilibrar a nossa vida aqui, sim, porque temos que estudar, trabalhar, vivermos, termos os nossos momentos de lazer, hoje limitados, mas durante a vida toda tivemos essa oportunidade de termos todos aproveitarmos o que a vida nos dá. Porque trabalhamos, estudamos para isso. Sim, esta trajetória, estas conquistas são legítimas, mas elas não são as únicas. Nós temos que dar a atenção necessária, mas com equilíbrio. E não podemos deixar de lado e esquecermos que somos espíritos encarnados em evolução, em constante aprendizado. Que as coisas do espírito, sim, são muito importantes. Nós não sabemos quando será a nossa próxima oportunidade de aqui estarmos. Então, vamos fazer o possível, irmãos, para sermos um pouquinho melhores. Cada dia, cada novo dia que se abre, se conseguirmos sentir na nossa alma, no nosso coração, quando vamos dormir, aquele alívio, aquela satisfação íntima, aquele regozijo gostoso de uma obra, de uma simples ação, mas que me deu um contentamento na alma, que eu disse, hoje eu fui um pouquinho mais legal, hoje eu fui um pouquinho melhor do que no dia de ontem, já é uma grande conquista, irmãos. E quando sabemos que erramos, às vezes na mesma situação que se repete, há uma maior dificuldade ali de evoluirmos, vamos nos dar um crédito, vamos nos dar um voto de confiança, porque o Pai nos dá diariamente. Esses dias que se renovam, são as oportunidades, os presentes que Deus nos entrega para que sim, possamos partir do zero, naquele novo dia que se abre, e cheios de positividade, resolutos que vamos conseguir, a gente vai. Então, a nossa intenção é o nosso cartão de visitas, porque parte do coração. E lá, dentro do nosso coração, as pessoas podem não saber o que se passa, o que vai, pelo brilho do mundo, pela nossa, às vezes até as personalidades, as máscaras no sentido positivo, irmãos, que a gente possa usar em determinados momentos da nossa vida, mas Deus sabe o que vai dentro de cada um de nós. Ele sabe, Ele conhece cada filho e em determinados momentos da nossa vida nós somos obrigados a tomar determinadas posturas. Mas não que sejamos falsos, mas sim, nós temos algumas posturas para nos encaixarmos ou procurarmos apaziguar algum ambiente mais tumultuado, enfim, ambiente de trabalho, familiar, escolar, seja em qual for. Então, às vezes sim, nós temos que tomar algumas posturas diferentes, mas a nossa essência, irmãos, já dentro do Espiritismo, a doutrina nos mostrando tantas bênçãos, tantos caminhos, nós sabemos que nós estamos trilhando um caminho do amor, tentando melhorar, aprimorando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, porque aí, sim, eles passam para as nossas ações, para as nossas atitudes. E o Pai sabe disso, Ele conhece a cada um de nós. Então, quando temos essa possibilidade, a cada novo dia, renovarmos a nossa vontade de melhorarmos, de sermos homens e mulheres neste mundo um pouquinho melhores do que fomos no dia de ontem, já é um grande passo, já é uma oportunidade abençoada. Pensemos naqueles irmãos que às vezes têm todo o conforto material, tem todas as possibilidades, irmãos, ao seu alcance. E temos exemplos próximos até,
e não se encontraram como pessoas, como um caminho que lhes desse além daqueles bens materiais, além daquela posição social, além da formação acadêmica, seja o que for, da cor da pele, seja o que for. É muito triste, porque parece que o mundo se resume só naquele circuito. E nós, graças a Deus, que temos o Cristo dentro dos nossos corações, já conseguimos vislumbrar que além do nosso corpo, de tudo aquilo que nos circunda, nós temos bens, nós temos bens que não são palpáveis, mas eles são bens importantes. São os verdadeiros valores morais que o Cristo nos ensina diariamente. No Evangelho, nas situações que acontecem no nosso dia a dia. Nós temos N situações que às vezes nos chegam mensagens grandiosas, nos chegam bilhetinhos de Deus, dos nossos mentores amigos, nos dando conselhos, nos mostrando um caminho que a gente jamais, nunca pensamos naquela possibilidade. E às vezes vem de uma pessoa mais simples, com às vezes nem tanto estudo, mas tem uma sabedoria tremenda, meus irmãos. Então é a isso que nós temos que dar valor, mas, de novo, procurando o equilíbrio. Como homens, como seres cristãos neste mundo aqui encarnados, procurarmos o equilíbrio da nossa vida material aqui na Terra, a nossa missão como espíritos encarnados, mas também como estudantes, aprendizes, aspirantes ao Evangelho do Cristo. Então é um desafio diário, mas ele é possível, porque nós bem sabemos que Deus não dá uma cruz mais pesada do que podemos carregar. Então, se nós temos determinada missão, como todos nós, quando aqui chegamos, viemos com uma trajetória traçada, algumas coisas foram sendo agregadas ao longo do caminho, dependendo da nossa atitude, da nossa vontade de melhorar, dependendo do nosso coração, dos nossos valores que foram aflorando ao longo desse caminho. Sim, nós podemos agregar alguns bônus horas aqui neste plano terreno. Então, irmãos, que possamos a cada dia ir renovando a nossa vontade, a nossa intenção de sermos pessoas melhores. Como a caridade que fala no texto, sim, a caridade conosco mesmos, sermos um pouco mais pacientes conosco, tirando um pouco da culpa que às vezes nos assola, porque erramos e não conseguimos sair daquela situação, mas um dia nós vamos conseguir. Essa repetição de erros, entre aspas, irmãos, é a nossa necessidade, puramente a nossa necessidade de estarmos ali, às vezes, naquele mesmo circuito, naquele círculo vicioso. Será, meu Deus, que eu não vou conseguir evoluir, não vou conseguir aprender, não vou conseguir me libertar desta dificuldade? Sim, vamos, no momento certo, amados. Quando estivermos maduros, né, como o Pai fala, nós vamos seguir, nós vamos passar para uma outra etapa, para um outro desafio. Aquele já terá sido concluído com sucesso, como se diz. Porque a gente sabe, não cai um fio de cabelo sem que o pai saiba. Se o fruto cai antes da árvore, ele está verde. Se ele cai depois, ele está maduro demais. Então, quando o fruto cai no momento certo, que Deus acha, que o Cristo nos auxilia, que os nossos mentores nos guiam e nos intuem, quando cai no momento certo é que a lição foi bem aprendida. Aí vamos passar para uma outra. Então, é esse desafio diário, isso é uma bênção. E só nos resta agradecer. E é na dificuldade, né, irmãos, que nós sabemos. É ali, naquele cadinho, é que nós vamos aprender.
nós vamos evoluir e aí, ok, fiz a prova, passei, já posso galgar um outro degrau. Que venham as dificuldades, venham os desafios, mas sabendo, irmãos, que não estamos sozinhos. Estaremos sempre muito bem amparados pela misericórdia do Pai maior, pelo Cristo, pelo seu Evangelho abençoado e pelos nossos mentores de luz, que estão sempre conosco, nos guiando, nos intuindo, nos mostrando o caminho a seguir. E é com esta certeza, irmãos, que nos abracemos com confiança, com amor, sendo homens, mulheres, sendo irmãos neste mundo maravilhoso que Deus nos presenteia. Fiquem com Deus e tudo de bom, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site